Seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer a você por ter aberto sua casa para que este culto pudesse chegar até o seu lar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele já invadiu esse espaço onde você está. Eu sei que a presença dele você já sentiu e eu quero aqui pedir a ele que ele continue falando aos nossos corações, porque este é o momento da palavra, um momento tão importante do nosso culto. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele quer trazer uma palavra ao seu coração. Eu quero te pedir, feche os seus olhos, se você puder colocar a mão sobre o seu coração e orar ao Espírito Santo, pedindo que ele fale ao seu coração de forma completa e que essa palavra seja de forma íntegra para você, no nome de Jesus. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos por esta manhã, por este culto online. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque a tua presença se faz manifesta no nosso meio. Muito obrigado. Pedimos, Espírito Santo, meu querido amigo, que o Senhor então possa traduzir essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. E que essa palavra então possa nos transformar de dentro para fora. Já nos antecipamos até a gente dar honra e glória pelo resultado dessa palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta para você, e você pode fazer essa pergunta também para as pessoas que estão aí do seu lado, se você estiver assistindo com outras pessoas, com a sua família. Quero te perguntar, do que você tem medo? Aquilo que você tem pavor, que você vê ou ouve, te traz até um pânico. O que você tem medo? Tem pessoas que têm medo de baratas, por exemplo. Talvez você está rindo agora aí, porque mulher geralmente tem medo de barata. Não só mulher, né? Na verdade, muitos homens, infelizmente, têm medo de barata. E naquele momento que aparece aquela barata em casa, é um Deus nos acuda. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Você tem medo, talvez, de falar em público? Quando é necessário que você fale em público, parece que aquilo se tornou uma guerra, a terceira guerra mundial, você não consegue, parece que está travado. Ou talvez você tenha medo de dirigir. Muitas pessoas têm medo, têm pânico de pegar o volante, de dirigir um carro. O que você tem medo? Talvez o medo que está hoje no seu coração é o medo de faltar alguma coisa na sua casa. Um pânico, será que, como vai ser depois desta quarentena, depois deste tempo que nós estamos vivendo, como que vai ser? O que vai acontecer? Será que a minha casa vai ser suprida? Será que vai faltar alguma coisa? Eu quero dizer para você que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, não vai faltar nada. Mas este medo, você já percebeu que cada vez que nós temos medo de alguma coisa, esse mesmo medo, ele nos paralisa, ele nos impede de ir a algum lugar, ou nos impede de fazer alguma coisa? Você já percebeu isso? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, no verso 15, assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, em outras versões dizem, viverem atemorizados, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O medo, esse desespero que há no coração do homem, que há em alguns aspectos da nossa vida, é um dos sinais de um espírito de escravidão que quer nos paralisar, que quer nos impedir de chegar a algum lugar ou de executar alguma tarefa ou de viver o melhor de Deus muitas vezes. O medo é como um espírito que quer nos trazer então debaixo de um jugo, debaixo de um domínio, e nós precisamos romper com o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que a palavra de Deus diz? Nós lemos aqui no verso 15 de Romanos 8, que nós não recebemos um espírito de temor que nos escraviza novamente, mas recebemos um outro espírito, o Espírito que nos torna filhos por adoção, e por meio deste Espírito nós podemos clamar Abba Pai, papaizinho. Podemos chamar o Deus todo Criador, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, de papaizinho. Isso não é extraordinário, mas isso só é possível através do Espírito Santo. Um personagem da história, quando Jesus estava aqui na terra, que eu gosto muito dessa história, inclusive, o nome dele é Nicodemos,
Eu quero ler essa história com você e nós vamos tirar algumas lições e algo que Deus quer nos ensinar neste dia, que está lá em João capítulo 3, do verso 1 em diante, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dá uma pausa aqui, nós vamos continuar essa leitura, mas aqui já podemos tirar muitas lições para nós. Este fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade, respeitado entre o povo, uma pessoa instruída na palavra de Deus. Hoje, quando nós chamamos alguém de fariseu, é quase que um xingamento. Mas na época não, o fariseu era alguém que conhecia muito da Bíblia, conhecia muito da palavra de Deus, conhecia até os detalhes, as vírgulas, tudo. Mas Nicodemos, apesar de conhecer muito da palavra de Deus, ele estava à procura deste reino que Jesus pregava. Então, quando ele chega a Jesus e diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, Nicodemos aqui, ele estava quase que representando uma classe, talvez de alguns fariseus que estavam discutindo: Jesus, será que é ele mesmo que é o Messias? Será que ele é da parte de Deus mesmo? Estamos com medo. Será que nós precisamos então conhecer, precisamos identificar se Jesus realmente é o Messias? Vai lá, Nicodemos, e pergunta para ele. Então Jesus, ele respondeu a Nicodemos, disse para ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, ele entra na vida de Nicodemos, um homem instruído, e agora põe em xeque toda a instrução e a sabedoria deste homem. E diz como um enigma: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Nicodemos fica com aquele enigma na cabeça e tenta decifrar rapidamente, como um homem muito inteligente que ele era, tentou decifrar esse enigma de Jesus, e ele disse assim, ele perguntou, na verdade: como alguém pode, sendo velho, como alguém pode nascer sendo velho? Perguntou Nicodemos no verso 4. E logo ele mesmo deu a resposta, porque na cabeça dele não cabia aquela expressão que Jesus falou, nem aquilo que ele estava tentando entender. Ele disse: é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos pensou: é impossível isso que Jesus está dizendo. Nascer de novo, eu já sou velho, como eu posso me tornar de novo criança, ir para a barriga da minha mãe e depois nascer novamente? Isso é impossível. Jesus deu quase que um nó na cabeça de Nicodemos naquele momento. Mas Jesus, ele respondeu a Nicodemos. No verso 5, diz assim: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Inclusive o tema da mensagem de hoje, de Deus para a minha vida e para a sua vida, é a água e o Espírito. Jesus diz para Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não pode. O que é nascer da água? O Espírito Santo, ele ministrou muito ao meu coração quanto a esta palavra, e diz que o nascer da água e do Espírito é como uma concepção. Como uma mulher que agora ela é engravida, ela está gerando uma criança, o seu ventre está gerando então um ser. Assim é o nascer da água, e depois o nascer do Espírito é quando nasce para o mundo, então quando aquela criança vem ao mundo. Jesus, ele declara em João 7, 37 a 38 assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus é a fonte de águas
vivas. Mas ele deixa algo aqui muito claro. Quem crer, quem tiver fé. Crer é fé. Mas ele deixa algo ainda mais específico. Quem crer, como diz a Escritura. Como diz a Escritura. Toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada, ela aponta para Jesus. Todos os evangelhos, todos os profetas, os livros históricos, todos eles apontam para Jesus. Jesus é a fonte de águas vivas. E eu pergunto a você, em que Jesus que você crê? Qual é o Jesus que você crê? Tem muitos Jesus sendo pregado por aí. Mas é o Jesus da Escritura? Será que é o Jesus que você crê é só aquele que pode resolver os seus problemas? É o Jesus da Bíblia, que realmente é o Filho de Deus. O Jesus da Bíblia está descrito em João capítulo 1, a partir do verso 1. João diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. João conseguiu extrair aqui da natureza de Deus algo tão especial, da vida de Jesus. Diz, no princípio era aquele que é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra e tudo começa, um novo nascimento. A pessoa que nasce de novo, aquele que tem um encontro com Jesus, que tem a sua vida transformada, começa pela palavra. Ouvir a palavra, dar ouvidos à palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E esta palavra de Deus, então, que vai gerar a transformação dentro de nós, esta concepção. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer no nosso lugar, para que nós então pudéssemos crer nele. E se nós crêssemos nele, nós não morreríamos mais, mas nós viveríamos eternamente. Jesus é a palavra. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne. Então toda a concepção, todo o novo nascimento, assim como Jesus falou para Nicodemos, que era necessário nascer de novo, da água e do Espírito, esta água é a palavra, esta água é Jesus. Se nós não entendermos isso, nós nunca experimentaremos o reino de Deus. A obra da fé, a obra de crer, só é possível através do Espírito Santo. Em João 16, do verso 7 ao verso 11, diz assim, Jesus declarando: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus estava falando aqui sobre ele voltar para o Pai, dele não estar mais com os discípulos. É algo que os discípulos estavam tendo como algo ruim, mas Jesus agora estava dizendo para eles: mas eu afirmo que para o bem de vocês, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, disse Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais neste mundo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A palavra de Deus é a concepção do novo nascimento. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo, como nós lemos aqui, ele veio para convencer o mundo do pecado. A palavra de Deus encontra os nossos corações com uma terra
é fértil, trabalhada pelo Espírito Santo. Agora essa palavra cai dentro do nosso coração, nos confronta a nossa vida, confronta o nosso pecado, confronta o nosso estilo de vida errado, e agora nós podemos tomar uma decisão, dar ouvido à palavra de Deus e continuar então esse processo do novo nascimento, ou eu posso ignorar a palavra de Deus e continuar vivendo a minha vida como se não tivesse ouvido a palavra de Deus. A concepção, então, vem pela palavra. Você está ouvindo hoje a palavra de Deus. Você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas, com certeza, muitos aqui já nasceram de novo. Já foram concebidos pela palavra, já foram gerados pelo Espírito Santo. Muito bem. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nascer da água da palavra, que é a concepção, mas nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É nós recebermos o Espírito Santo agora para morar em nós. E quando o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós, ele escolhe a nós e nós damos lugar ao Espírito Santo para morar, para transformar a nossa vida, para fazer da nossa vida a sua casa, começa o processo então desse nascimento. Em Atos capítulo 7, verso 48, diz assim: todavia o Altíssimo, nosso Deus, não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O nosso Deus agora, ele não mora mais numa caixa, que era a caixa da aliança, a arca da aliança. Ele não mora mais no prédio. Você pode perceber que agora os prédios das igrejas estão fechados. Mas Ele escolheu a minha vida e a sua vida para fazer morada. E é por isso que a igreja ela continua viva. É por isso que você está aí recebendo a palavra de Deus. Porque nós não dependemos de um prédio exclusivamente para sermos igreja. Nós somos igreja porque o Espírito Santo escolheu a minha vida e a sua vida para fazer morada. João 15, 26 diz assim e 27... Quando vier o Conselheiro, que é o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Jesus declarando aqui que quando viesse então o Espírito Santo, e ele já veio, quando viesse o Espírito Santo, ele que provém do Pai, ele ia testemunhar a respeito de Jesus. O Espírito Santo ele foi enviado para testificar da palavra, do verbo que se fez carne. Quando nós recebemos então o Espírito Santo, é o momento do nascimento. Nós fomos concebidos pela palavra, demos ouvido, agora essa palavra entrou no nosso coração, gerou arrependimento, nos arrependemos diante do Senhor, entregamos a nossa vida a Ele. Agora temos a segunda parte da vida de um cristão, que agora nascer do Espírito. É tão importante quanto a concepção, o nascimento. E agora, quando nós recebemos o Espírito Santo, este poder, o poder do Espírito Santo transforma as nossas vidas de dentro para fora. Ele acha em nós morada, espaço para nos transformar dia após dia, e essa transformação em nós gera uma mudança até na atmosfera que nos cerca. Você já percebeu que depois que você nasceu de novo, que você recebeu o Espírito Santo, a atmosfera ao seu redor ela muda? Talvez você está assistindo esse vídeo, este culto online, você não entregou sua vida a Jesus ainda, você não sabe do que eu estou falando ainda. Mas você já percebeu aonde há um cristão, a atmosfera muda? O ambiente muda? É por causa da presença de Deus, não tem a ver com aquela pessoa em si, mas com a presença de Deus que está nessa pessoa e que ela carrega então esta unção. A transformação em nós gera mudança na atmosfera que nos cerca e deve gerar mudança nas nossas famílias. Um cristão dentro de uma casa com pessoas que não conhecem a Jesus ainda, ele é a diferença naquele lar. Ele é a diferença naquela família. Ele expressa o amor, ele expressa o cuidado, ele é a pessoa onde apazigua, onde tem a paz, onde tem alegria. E é assim na minha vida, é assim na sua vida. Essa transformação em nós gera mudança até com os nossos amigos. Nosso raio de amizades, a forma com que os nossos amigos nos veem é mudado.
transforma essas situações, muda até o nosso local de trabalho. Quantas experiências eu tive no local de trabalho. Hoje eu sou financiado para a igreja, sou um pastor financiado pela igreja, mas por muitos anos eu trabalhei no mercado secular, em empresa, em companhias, e eu pude ver a graça de Deus liberada através da minha vida para mudar ambientes tensos, momentos de tribulação no local de trabalho, aonde por causa da presença de Deus o ambiente era transformado. Ambiente onde pessoas que estavam passando por momentos difíceis, pessoalmente falando, vinham me procurar e procurar os outros cristãos também que tinham na nossa equipe para pedir oração, para pedir ajuda, e assim a presença de Deus ia mudando e transformando aquele ambiente de trabalho. Mas por que isso é possível? Por causa do Espírito Santo em nós. Porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Nós podemos até ser concebidos pela palavra, mas sem o Espírito Santo não há o crescimento, não há o avanço espiritual que nós precisamos. Mas com o Espírito Santo, então, nós nascemos e podemos crescer nele. A mudança de atmosfera nos lugares onde nós estamos, e cheios do Espírito Santo que nós estamos, também atrai a manifestação do reino de Deus. Nicodemos, ele queria saber do reino de Deus. Jesus deu o caminho para ele. Se nós nascermos então da palavra e nascermos do Espírito, então nós podemos atrair também o reino de Deus para onde nós estivermos, o local aonde nós estamos. E eu pergunto a você, você tem manifestado o reino de Deus aonde você está? Será que você pode perceber o reino de Deus se movimentando aonde você tem andado, com as pessoas que você tem conversado? As palavras que saem da tua boca são palavras, então, condizentes com as palavras do reino de Deus? Em João capítulo 4, verso 12, diz assim: quando Jesus ouviu que João Batista, tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon, de Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías já havia profetizado há centenas de anos atrás sobre o momento de Jesus na terra. Jesus na terra, ele transformou todo o ambiente. Aonde Jesus passava, ele transformava toda a situação. Eu gosto de lembrar de um momento onde Jesus estava chegando numa cidade e havia um cortejo saindo, um cortejo fúnebre, um jovem havia morrido, e Jesus então encontra com aquele ambiente de morte, aquele ambiente terrível, ambiente de choro, ambiente que ninguém gostaria de estar. Mas Jesus, a palavra de Deus diz, Jesus, movido de íntima compaixão, ele parou aquele cortejo, ele tocou naquele caixão e mandou aquele jovem se levantar, e ele se levantou. Aquele cortejo então encontrou um ambiente de trevas, encontrou agora com a luz, e as trevas não podem contra a luz. Naquele momento então que houve aquele choque de duas realidades distintas, o que prevaleceu? O reino de Deus. Eu quero dizer para você, o reino de Deus já é chegado a mim e a você. Por isso que eu comecei dizendo sobre Romanos 8,15, pois nós não recebemos um espírito que nos escraviza para novamente nós temermos, vivermos debaixo do medo, mas nós recebemos o Espírito Santo,
que nos torna então agora filhos. Nós nascemos de novo da água e do Espírito, e agora nós somos filhos adotados pelo Pai Celestial, o Pai das luzes. Ele nos adotou e agora nós podemos ter intimidade com este Pai, nós podemos clamar Abba Pai, nós podemos desfrutar do reino de Deus, porque o reino de Deus já chegou, ele já está aqui, ele está aí na sua casa hoje, ele está aí com você. Em Romanos 8,14, um verso antes deste, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados, nós precisamos, sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos viver. O Espírito, no verso 16, diz assim: o próprio Espírito, o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito, nosso espírito que nasceu de novo, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele deseja fazer uma obra maravilhosa. Ele quer continuar fazendo uma obra maravilhosa na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Espírito Santo está fazendo uma obra nas nossas vidas, isso é certeza, mas nós já nascemos de novo como um bebê espiritual, agora dia após dia ele vai crescendo, ele vai tendo entendimento, ele vai ganhando força, ele vai ganhando mais sabedoria e ele pode ver a plenitude da sua maturidade física, assim também é a nossa vida espiritual. Então não basta nós conhecermos a palavra, nós precisamos do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele preparou esse dia para falar ao seu coração. E talvez você já recebeu o Espírito Santo, você já foi íntimo dele, mas abandonou a amizade, o companheirismo, a proximidade com o Espírito Santo. Quero dizer para você, sem ele nós não podemos fazer nada. Nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos voltar para a intimidade com o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo ser o nosso guia, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, são guiados pela carne, pela sua própria vontade, estes não são filhos de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Mas eu quero desafiar você, volte à sua intimidade com a palavra, à sua intimidade com a oração, à sua intimidade com o Espírito Santo, à sua prática da oração em línguas, à sua prática de falar e ouvir a voz do Espírito Santo. Mas talvez você está assistindo este culto, mas nem sabe o que é isso. Quero dizer para você, você está perdendo de viver. Eu posso afirmar, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Eu quero desafiar você, que nunca fez a decisão de entregar a sua vida a Jesus, a fazer nesta hora, neste dia. Entregar a sua vida a Jesus é receber então a palavra, você está recebendo, se arrepender e se voltar para Deus. Ou talvez você andou afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é o dia de você voltar. Volte para Ele, volte enquanto há tempo. Volte ao Senhor enquanto há dia. Porque chegará um tempo onde não haverá mais o dia. E você não poderá voltar mais. Este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez. Então eu quero fazer uma oração com você. Uma oração com você que deseja entregar a sua vida a Jesus. Eu já fiz essa decisão um dia. E essa decisão transformou a minha vida, transformou a minha família, transformou a minha história. E eu desafio você também a entregar a sua vida a Jesus hoje. Então faça essa oração junto comigo, diga assim: Senhor Jesus, neste dia eu tomo uma decisão. Eu decido entregar a minha vida completamente nas Tuas mãos. Eu entrego todo o meu passado, eu entrego o meu presente, eu entrego também o meu futuro nas Tuas mãos, pois eu Te reconheço, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Jesus, transforma a minha vida, me faz nascer de novo e eu peço, Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Diga assim também, querido Espírito Santo, nesta hora, eu
eu desejo que o Senhor tome conta da minha vida. Que o Senhor possa fazer da minha vida, a sua casa, a sua habitação. Vem morar em mim, porque se o Senhor morar em mim, eu serei transformado por completo. Eu te dou essa liberdade hoje. Eu te dou as chaves desta casa. Toma conta desta casa, querido Espírito Santo. Obrigado. Mas eu quero fazer uma oração também por você que precisa voltar para os caminhos do Senhor, que se desviou, mas agora o Espírito Santo está falando ao seu coração, está te apertando, há uma pressão até no seu peito. Eu quero te ajudar nesse tempo de fazer essa decisão de voltar para a casa do Pai. Diga assim: Pai, eu me arrependo de ter saído da tua casa, dos teus caminhos, dos teus braços. Eu me arrependo de ter virado as costas para o Senhor. Me perdoa, Pai, e me aceita de volta na sua casa. Pai, assim como aquele filho que nós chamamos de filho pródigo na Bíblia, foi aceito pelo Pai, e Jesus disse que essa realidade espiritual, eu também hoje volto para a casa do Pai. Pai, me aceita de volta como filho. Pai, troca as minhas vestes, coloca as vestes brancas, limpas. Ah, Senhor, calça os meus pés com uma sandália nova, um sapato novo. Coloca de volta, Pai, no meu dedo o anel da autoridade espiritual que eu preciso tanto para eu vencer este mundo. Me aceita de volta, Pai. Eu sei que o Senhor está me aceitando agora. Muito obrigado. Eu faço um compromisso com o Senhor. Nunca mais eu vou me desviar. Nunca mais eu voltarei as costas para o Senhor. Mas eu quero permanecer firme até o fim. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus que você tomou essa decisão hoje de entregar a sua vida a Jesus ou de voltar de volta para a casa do Pai. Que maravilha, que decisão maravilhosa. Eu quero dizer para você que é a melhor decisão que você poderia tomar em todo esse tempo, em toda a sua vida. Agora é tempo de voltarmos para Deus, mas queremos te ajudar como igreja a se conectar com o corpo de Cristo, porque é muito importante, porque se nós decidirmos andarmos sozinhos, nós seremos presas fáceis de Satanás. Mas se nós andarmos como corpo de Cristo em unidade junto com os irmãos, nós seremos mais fortes. É muito mais difícil quebrar um cordão de 3 dobras, é o que a palavra de Deus diz. Então eu quero te dar o caminho para você se conectar com a igreja, ou se reconectar com a igreja. Nós vamos colocar o número de telefone aqui, que é o 95945-9864, é um WhatsApp. Mande um WhatsApp para nós, diga: olha, eu entreguei minha vida a Jesus, eu me reconciliei com Jesus. Coloque também, por favor, o seu nome completo, a sua idade, e também, se você puder colocar, se você é casado ou solteiro, e também em que bairro que você mora. Nós queremos te conectar a um Life Group mais próximo de você, para que você possa se conectar também, mesmo nesse tempo de quarentena, onde nós estamos um pouco afastados presencialmente falando, você possa se conectar através do Life Group online e possa conhecer os nossos irmãos e começar a ser alimentado pelo corpo também. Então mande um WhatsApp para nós, 95945-9864, e nós queremos te ajudar a se conectar. Se você também tem um pedido de oração, você pode mandar para nós, estaremos orando por você. Se você tem um testemunho também neste tempo que o Senhor já está fazendo na sua vida, seja ele financeiro, seja na sua família, seja na sua vida financeira, já falei, na sua família, ou também outro tipo de testemunhos, mande para nós. Nós queremos ouvir você, queremos participar com você, nos alegrar com você também, através desses testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Então seja muito bem-vindo à Paz Church, você é muito bem-vindo ao corpo de Cristo, em nome de Jesus. Mas não deixe de nos conectar, de nos contatar. Nós queremos realmente dar as boas-vindas a você. Então receba aí o nosso abraço, o abraço de toda a liderança, de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja local para você e para a sua família, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, eu quero orar por você, dando a bênção apostólica.
E logo após nós teremos mais um pouquinho de louvor. Eu peço que você continue mais um pouquinho, que tem um momento de louvor para nós. Estenda suas mãos para cá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a unção consoladora do querido Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo e viva no poder do Espírito Santo. Te dou louvor e toda honra, Tu és meu Deus, eu vivo pra Ti. Te dou louvor e toda glória a Deus. Te dou louvor.